Tá, bora ver o de Kaiji, então. Hoje vamos falar sobre a maior Nossa, o anime que definiu o Boshio. masterpiece que já assisti quando se trata de Mind Games. Uma obra que não só inspirou Squid Games, como também é a melhor representação já criada, por acaso, da realidade brasileira. Eu já vi centenas de animes durante toda a minha vida, mas eu nunca tinha tocado nessa obra até recentemente. Com apenas os primeiros 9 episódios, essa obra já se mostrou melhor do que a grande maioria desses animes. E embora eu Sei. não fique ranqueando meus animes em top 10, eu devo dizer que nesse caso, esse anime se tornou a minha obra favorita com apenas sua primeira temporada. Hoje vamos falar sobre uma obra criada há 30 anos tentando mostrar o pior e o quão infernal a vida do Chandala e dos Chudas pode ser. Porém, previu Quem começou com essa porra dela foi o Frost mesmo? Ou o Sutiro tá sendo fabricado Frost? toda a realidade do CLT brasileiro com uma precisão que nem Chico Xavier poderia sonhar em ter. Hoje vamos apostar juntos com Kaiji. Kaiji é uma obra que pega as pessoas mais baixas da sociedade, gente que você não deveria ter nenhuma pena, vagabundos, viciados, drogados, gente que se afunda em dívida ou que simplesmente não quer nada da vida, a massa descartável ou inútil da sociedade, chandalas Que e isso, mano. chúdias, ou melhor, a grande maioria da população brasileira. O próprio Kaiji era um vagabundo inútil que não faz nada da vida além de apostar, beber cerveja barata e que fazia de tudo para nunca ter que trabalhar. E que para ele não bastava ser um verme baixo na sociedade. Seu hobby era procurar carros importados e furar o pneu, e roubar o emblema das BMWs para fazer sua coleção pessoal. Vamos do E sua Small. justificativa vai soar como algo muito familiar para você brasileiro. Alguém com um carro importado desses não pode ser uma boa pessoa. Para causar problemas aos outros sem motivo nenhum, ele usa do mesmo Cara, assim, eu acho que Kaiji não é bem isso, não, filho. Kaiji tem que pegar a era da recessão, né? Da bolha econômica aí, final dos anos, acho que é início dos anos 90, né, mais ou menos. É muito mais uma representação de pessoas que não tinham oportunidade. Obviamente o Kaiji também, assim, tem que merecer, né? Mas a ideia do Kaiji é que ele foi pra Tóquio pra buscar tipo, fazer faculdade e tal, e foi meio que perdendo vontade, assim, interesse. Mas a. Tanto que o mangá começa assim, mais ou menos, né? Deixa eu pegar aqui. Que o anime corta essa parte, mas fala um pouco da recessão econômica também. É a Kaiji mesmo, né? Tô confundindo, mas enfim. Mas de qualquer forma, a ambientação de Kaiji é nessa época. argumento: o tipo de pessoa baixa tem daqueles acima deles. Se eles estão acima de mim, eles devem ser corruptos, sujos ou malignos. Afinal, na cabeça deles, essa é a única forma que alguém pode ser melhor ou superior a eles na sociedade. Kaiji deveria ser um reflexo dos piores aspectos da humanidade, mas no Brasil é apenas um reflexo do Que isso, mano? Olha isso. Tá me xingando, viado? cotidiano. Muitos podem pensar que Kaiji é a crítica para um sistema específico ou alguma coisa do tipo, mas isso é uma análise puramente superficial. Essa obra não liga se você é comunista ou capitalista, de direita ou de esquerda. O que Fukumoto, o criador da obra, quer expressar são os aspectos da natureza humana diante dessas situações. Kaiji mesmo nessa situação não acaba sendo chamado pelo jogo por um pecado próprio. Ele é baixo, mas nosso protagonista ainda retém alguma de sua humanidade, misturada à sua covardia, é claro. Ele foi para esse jogo por Anime de direita tem Tecnolize, tem Tabi, alguns aí. causa de uma simples boa ação, por razão de ter sido fiador em um empréstimo de outra pessoa. E é claro, Desse com isso ele Sensei. acaba ficando com a dívida depois que seu amigo da onça dá um calote. Aqui vemos que a obra não está falando só de bem contra o mal, mas sim como Kaiji se fudeu por ter feito uma boa ação. E como boas ações não podem sair sem punição, ele cai nessa armadilha 2 vezes. Mesmo com a dívida, ele poderia apenas declarar falência, mas no momento que ele aceita participar do jogo, ele se trancou por ver uma chance de ganhar dinheiro
dinheiro além de pagar sua dívida, já que nessa situação seriam dívidas por aposta. O foco desse primeiro arco é mostrar como a bondade e a honestidade simplesmente não vai te salvar, principalmente quando Kaiji não aprendeu seu maior erro de novo e decide ajudar um fudido. E como todos devem saber, ajudar um fudido sem saber o motivo pelo qual ele é um fudido é pedir para você se fuder em dobro, que não importa o que te digo, confiança tem sim um valor, mas você só é tão valioso quanto aquilo que você pode oferecer. E é aqui que Kaiji deixa claro, mesmo nesse ambiente fudido, você pode estar no inferno. Sua chance só acaba quando você realmente desiste. E eu não estou falando isso em um sentido de autoajuda. Isso é como na verdade o poder não vem só do esforço, mas daqueles que usam cada oportunidade que eles têm e não deixam elas escaparem, não importa o quanto do sofrimento isso carregue. Não oportunidades para outros, mas para você. Mesmo que você falhe, enquanto você tem um momento de oportunidade, enquanto a luz não se apagar, você ainda pode se agarrar em algo. Algo que a obra mostra muito bem é que o problema não é ter um bom coração, porque até aí Kaiji não comete nenhum ato desnecessário para sobreviver. Quando sacrificar os outros traria sua salvação e vendo que sim, isso gera uma vantagem e que não vai haver nenhuma punição. Assim como na nossa realidade, aqueles que usam sistemas para tirar vantagem não são punidos, mas sim agraciados em vez disso. Tonegawa é o melhor personagem nessa primeira temporada, e o que ele fala é a coisa mais óbvia. Todos aqui, assim como a maioria das pessoas não entendem a realidade, eles não vivem na realidade. Eles vivem dentro de suas próprias cabeças, dentro de seus sonhos, vivendo vidas inúteis, sem nunca abrir os olhos para a sua realidade. Eles acham que suas vidas vão começar finalmente quando eles vencerem grande. Finalmente, quando eu conseguir aquele emprego, minha vida vai começar. Quando eu vencer no Tigrinho, aí sim eu começo a minha vida de verdade. As pessoas negam encarar a realidade, porque acham que a realidade é ruim e a situação delas não pode ser real, que elas não merecem aquela situação. Mas elas não entendem que nunca se trata de merecer ou não, só que eles não param de apostar, não percebem o valor do dinheiro, que muita gente passa décadas estudando, se esforçando, só para alcançar aquilo que eles não entendem, a realidade que acham que merecem só por existir, só por estar ali, sem agregar nada a ninguém. Pior, pessoas que são apenas um peso no mundo, que apenas drenam, mas que mesmo assim acham que suas opiniões valem algo, sem nunca ter feito nada de positivo para o mundo, bebendo, apostando, comendo, jogando a vida fora, até que eles estão no fim da linha, e só ali que eles percebem, só existe uma vida, e o seu tempo acabou. Eu vejo Kaiji como, acima de tudo, uma história que foca nas oportunidades. Kaiji perde um jogo e com isso ele perde muito, mas mesmo assim, aqueles que organizam esse jogo veem o seu valor como um jogador, e como é dito, ele não é o mesmo tipo de lixo que o resto deles. Ele se mostrou estar acima do Chandala. Nesse jogo ele poderia conseguir 2 ou até 3 milhões de ienes, ou até mesmo um pouco mais se ele aceitasse perder a audição do seu ouvido temporariamente. Só que por sua ganância e o ódio que ele criou por aqueles acima dele, Kaiji não estará satisfeito apenas com isso. Entenda, se ele jogasse de forma segura nesse ponto, ele conseguiria uma grana razoável e deveria sair dali satisfeito, mas muitos de seus companheiros já foram derrotados naquele instante. E o sofrimento que ele passou durante todo esse arco gera uma necessidade de ganhar não só 2 milhões, mas 20 milhões de ienes. E além disso, fazer com que Tonegawa se desculpe por tudo que ele fez com ele e com seus companheiros. Ele coloca sua própria vida no jogo dessa vez, se colocando totalmente na desvantagem, por sua honra e por uma vitória verdadeira. Eu não vou explicar como ele vence, pois essa é a parte interessante, mais do que o fato que ele vence, e consegue fazer com que Tonegawa se ajoelhe, e bem, graças ao chefe dele, fazer mais do que se ajoelhar. E com todo aquele dinheiro na mão, e a derrota daquele que ativamente estava o desafiando em todo aquele embate, ele está vitorioso. Mas Kaiji cai novamente no maior erro dele. Ele joga fora o que lhe permitia derrotar o rei, e se torna um Shudra mais uma vez. Ele volta para onde ele estava no início da obra. Todo o jogo do rei era bem simples. Existiam 3 cartas: o rei, o cidadão
e o escravo. O rei vence o cidadão, e o escravo, por não ter nada a perder, é o único que pode derrotar o rei. O rei tem uma carta de rei e 3 cartas de plebeu, enquanto o escravo tem 3 cartas de plebeu e uma carta de escravo. Kaiji até aquele instante era um escravo, até a sua vitória. Ele podia ganhar porque ele não tinha a opção de perder. Era a sua vida. Ele tinha que ir com tudo. Não era sobre ganância, era sobre vingança. Só que nesse instante, Kaiji já venceu. E nada impede ele de sair daquele lugar com mais dinheiro do que ele teria em toda a sua vida trabalhando. Naquele trabalho de merda, subemprego que ele tinha. Ele não está satisfeito e ele não tem nenhuma gratidão por aquele que deu tudo aquilo a ele. Então ele o desafia e força. Eu vejo um vídeo todo de falando o que eu aprendi com o Kaiji. É tipo, você tem que arriscar mesmo, né? Pra você não ser um Jack, igual o Kaiji, né? Igual os fudidos lá. Você tem que comprar meu curso. Só ao máximo uma batalha contra aquele que permitiu tudo isso. Lembrem-se, até agora Kaiji nunca foi obrigado por nada disso. Tudo isso foram suas escolhas. Ele teve várias chances de sair desse jogo, e principalmente agora, que até mesmo o líder tenta negar sua proposta. Mas Kaiji quer derrubar o rei, não como um escravo, mas como um plebeu. E fica claro, mesmo com sua vitória, aquilo não mudaria nada. Aquilo seria o maior dia para Kaiji. Seu ponto mais alto, ele ganharia 100 milhões de ien. Uma quantidade exorbitante de dinheiro para ele, e que ele não precisa. Algo que a maioria das pessoas, mesmo bem-sucedidas na sociedade, nunca chegarão a ter, e que ele pode alcançar em apenas um jogo. Mas em momento nenhum, ele vê a gratidão nisso. Só que sua vitória nunca alcançará seu objetivo verdadeiro, e ele joga sabendo disso. Em uma batalha que ele só tem a perder, mesmo com a vitória ou a derrota de Hyundou, aquele dia será esquecido no dia seguinte por ele. Ele é um homem verdadeiro superior a Kaiji em todos os aspectos. Pro Kaiji, pros outros competidores, ou até mesmo pra Tonegawa, esse jogo e sua derrota têm consequências. E pro verdadeiro rei, é apenas uma quantia qualquer que ele mesmo fala que é o mínimo que ele precisa apostar para que ele sinta qualquer coisa. Kaiji não é mais um escravo nessa situação, ele está tentando competir com o rei, sem realmente ser um, mas ele escolheu a mentalidade do escravo. Uma que mesmo ele não podendo mudar nada, ele ficaria satisfeito em sacrificar tudo, apenas para fazer do possível para causar qualquer desconforto ou problema temporário para um verdadeiro rei. E é por isso que nessa batalha, o resultado não importa, porque Kaiji já foi derrotado desde o início. Agora nesse outro arco, o tempo passa, aonde Kaiji está novamente como ele estava no início da obra, endividado. E agora, graças ao seu vício em apostas, ele nem mesmo pensa em mais como sair das suas dívidas com esforço próprio. Apostas são a única forma que a sua mente vê de sair dessa situação. Ele encontra o mesmo cobrador que veio atrás dele no início da obra. O que lhe ofereceu para começar tudo isso? Vendo uma oportunidade de jogar novamente, já que mesmo com toda essa desgraça e sofrimento, apostar sua vida soa melhor que trabalhar. Qualquer coisa soa melhor do que trabalhar para ele. E com isso, claro, vamos apostar sim, Kaiji. E com uma boa dose de clorofórmio, Kaiji é finalmente mandado para onde ele realmente merece viver. O pior destino possível, pior do que perder membros, pior do que a morte. Ele é transformado em um CLT 6x1 em uma base de mineração subterrânea no Maranhão. Esse idiota realmente achou que as chances que ele tinha eram infinitas. Como Tonegawa falou antes, um dia esse tipo de idiota vai ter que abrir os olhos e perceber que a vida que eles estão vivendo é uma de verdade. Mas enquanto Kaiji não cria vergonha na cara, tá na hora dele quebrar pedra. Esse lugar deveria ser o verdadeiro inferno criado pela mente de um japonês que vive em primeiro mundo. E bem, o lugar que ele criou foi um reflexo... É bom que a lógica dele é o seguinte, né? Tipo, o Endo, né, e o Hyodou, eles são pessoas que ganharam uma ascendência financeira e poder através de exploração, né? Literalmente escravocratas, né? Que usam de golpes, né, de esquemas para conseguir dinheiro. Então essas pessoas que seriam a recomendação do que vai dar vida,
Brasil atual. Aqui todos são pagos mensalmente pelo seu trabalho, mas todo o dinheiro recebido aqui tem um valor 10 vezes menor, vivendo em um submundo onde a moeda é desvalorizada. Se cair algum golpe é culpa tua, né? Doenças, eles têm um sistema médico no qual os trabalhadores chudas vão lá ajudar uns aos outros, e que cerca só 1/5 daqueles que vão para aquele hospital retornam vivos para trabalhar, mesmo enquanto completamente endividados. Logo depois de cada pagamento, funcionários que trabalham na administração trazem comidas, bebidas, por preços inflados para o chudio comprar e esquecer do problema enquanto toma uma cervejinha e come uma picanha. Caralho, a gente tá pior que o inferno de Kaiji, cara. Só que não entendam mal, os outros funcionários aqui não são pessoas livres ou superiores. Não, eles são apenas o funça brasileiro. Não tem que trabalhar tanto, recebe um pouco melhor, mas isso não muda que todos ali são prisioneiros. Do gerente ao quebrador de pedra na fábrica, são todos escravos aqui. São exatamente como o funça brasileiro. Eles são escravos do sistema imposto a você também, meu caro CLT. A única diferença é que eles têm alguns benefícios a mais. Eu faço parte do executivo, faço parte da nata, ó. Minha ferramenta de trabalho agora é o Word, o Excel, o PowerPoint. Esquece esse negócio de cabo, de fibra, de máquina de fusão. Esquece, supervisor. Assim como por aqui, a melhor posição que alguém lá dentro pode sonhar em ter é ser um funça, em conseguir o ponto mais alto, com exceção de uma coisa: um passe livre de um dia para fora dali, aonde eles podem tentar conseguir dinheiro de verdade, ou escolher viver nesse inferno por décadas. Kaiji dessa vez parece ter entendido. Viver como um Shuda não vai te levar pra frente. As comidas e bebidas, os prazeres oferecidos só servem para uma coisa: para te prender nesse inferno. Então qual é a decisão mais sábia? Não participar. Mas um sistema como esse não funcionaria se apenas dependesse da função ativa e da fraqueza de seus participantes. Para funcionar, precisa ativamente testar os seus participantes. E como isso é feito? Que tal uma cervejinha de graça pra você? Uma cervejinha gelada, trincando, bem pequena, mas trincando. Depois de um longo mês trabalhando quebrando pedra, de graça é difícil de negar. Mas só uma cerveja? Quem toma só uma cerveja? E quem é que toma só cerveja? Precisa de um acompanhamento. Ah, tem esses amendoins baratinhos, mas isso não fica bom de verdade com cerveja? Que tal um takoyaki? Que tal uma carnezinha gostosa? No ponto, deliciosa. Claro, depois dessa satisfação, você vê que gastou dinheiro. Não, você precisa racionalizar seu gasto, racionalizar seu vício. Vamos ver, dá pra gastar esse tanto, talvez um pouquinho mais. Ah, eu vou ter que conseguir mais grana, mas eu não posso ficar sem cervejinha, né? Então que tal se eu ganhar esse dinheiro de volta trabalhando? Você já trabalha demais, que isso? Não precisa. Eu te dou um empréstimo. Somos amigos, afinal. Só 50% de juros. Nada demais. Olha, se conseguir a aposta de volta hoje, não tem nem juros. Soa ótimo. É, assim. Dá pra dizer que é o Suchigo falando, né? Acho que o GPT que não teve envolvimento, não. Mas o take dele é tipo assim: pessoas que são vítimas da sociedade, de agiotas, desses loan sharks, né? Que são esses mafiosos. Pô, mereceu, né? Se tu não tem um propósito na vida, tu vai cair em golpe mesmo, foda-se. E como você vai aumentar com isso? Bem, vamos apostar. Não poderia ser o Brasil sem o seu tigrinho. Apostas são proibidas, assim como o Brasil. Mas é claro, tem formas de bular isso. No caso, funças precisam decidir que algumas noites por mês são permitidas. Assim como aqui temos algumas exceções para acabar com o estresse, não é? Você vai conseguir, não é? É justo. Você é inteligente, você é capaz. Se você apostar, você vai conseguir. Vou ganhar agora, parceiro. Vou botar é tudo aqui, ó. Você já tinha sacado. Tu vai botar tudo? Botar é tudo. Minha mãe já... Eu tenho uma amiga que ela deveu a agiota. Que ela tava não só... Tipo, ela trabalhava num local, num restaurante, que tinha essa pessoa que era tipo um gerente, que ela agia como agiota. Não só, tipo, ela era meio bizarra, assim, de ameaçar, como ela roubava do restaurante também. Moço. Relaxa. Só vela boa, papai. Só vela boa. 500 em cima e 500 embaixo. Só vela boa, meu amigo. Vou parar, vou tirar em 2 chips. Eu falei, cara! E o agiota agora
O meta é, tipo, fazer várias contas de banco, manter um score positivo na Serasa, né? Depois meter o louco e sair quebrando o banco. Pega parte do seu dinheiro direto do salário para te poupar o problema, né? Somos amigos, afinal de contas. É só metade do seu salário até acabar a dívida. Ou faz vários cartões, aí tu paga um cartão, outro cartão, faz uma cadeia de cartões e no final tu paga nenhum. Sociedades assim não existem por sistemas econômicos. Quem lidera ou qual ideologia você acredita? Existem pela natureza humana, do instinto, do desejo natural que todos nós temos, onde as pessoas sempre estão presas para conseguirem as necessidades mais simples. Então, com isso, elas facilmente vão se jogar para baixo. Não há nem necessidade de manutenção do sistema. O Funça vai trapacear, vai fazer seu próprio esquema para tirar mais dinheiro, assim como o Funça vai colocar seu conezinho ali, vai fazer o seu arrego, como tudo funciona no Brasil. Mas e se derrotarmos ele? E daí? Você só está derrotando outro escravo? Parabéns! Ninguém aqui é um Hundou ou um Tonegawa. E mesmo se você derrotar um Hundou ou Tonegawa que tinham poder, você não vai ter derrotado todos, pois outro vai tomar o lugar dele. Porque isso não é sobre um sistema, isso é sobre a própria natureza humana. Você só estará derrotando. Eu não duvido que a culpa seja de pessoa que não paga, porque eu acho que em casos de bancos mais sérios, assim, mais antigos, tipo Santander, Bradesco, Banco do Brasil e tal, Caixa, tipo o Nubank, por exemplo, é um banco mais recente e mais fácil de ter acesso, tem um cartão, tem um saldo de empréstimo, né? Então, imagina que eles colocam juros muito altos, porque eles têm menos controle de pessoas que vão pagar ou não. Mais um, como você, acima ou abaixo. Mesmo se você conseguir chegar no topo desse sistema de merda, parabéns, você para sempre estará ficando acorrentado, junto de outros reis no topo. Seu dinheiro só vale aqui, seu poder só vale aqui. Você não é ninguém fora dessa prisão. A saída é pra cima, mas não pro topo do sistema. É aquele vale de um dia. Trabalhar dentro desse sistema, ou até mesmo tomar controle desse sistema como o gerente corrupto fazia, não vai te salvar, só vai te prender. Você pode até mesmo tentar salvar alguns como você, alguns que você confia, mas se você não tem nada que os mantenha fiéis a você, como Kaiji já mostrou, você pode ser jogado no inferno por eles. Só salve aqueles que não podem te sacrificar para se salvarem. Acima de tudo, Kaiji é sobre como o Xandala destrói tudo. Como é tudo culpa da classe mais podre da sociedade. Como aqueles que sempre querem um caminho fácil e sempre estão Ah, cara, tu quer falar que a culpa das... Tipo, o que Kaiji quer mostrar não é que as pessoas podem ser vítimas do sistema e de pessoas que trabalham com agiotismo, com máfia como um todo, né, de empréstimo. A culpa é de quem cai nisso, né? Tá bom. Disposto a destruir tudo para conseguir sua vantagem, destruindo e criando maus maiores do que eles. Assim como Hundou apenas surgiu como uma criatura tão maligna pela própria natureza do Xandala, abusando da sua boa vontade. Ele nem existiria se não fosse pelo Xandala. E mais do que isso Eu falo uma coisa, Sushi, mas deixa quieto. mostra como o Xandala merece ter uma Clade. Mostra como o podre da sociedade só existe por causa dele. Esse tipo de gente não merece ser salva. Kaiji nunca passa a mão em cima daqueles que são pobres, porque eles são pobres ou miseráveis, mas apenas aqueles que, como Kaiji, têm uma chance de melhorar. Porque ele não é como os outros ratos que vieram naquele lugar junto com ele. E mais do que tudo, que ele não merece ser salvo, e sim extirpado. E enquanto a sociedade tiver esse tipo de gente aceita, nossa sociedade nunca irá melhorar. Pessoas como Hundou e Tonegawa são mostrados com valor, mas pessoas são mostrados como a pior estirpe que existe. E como a única falha de Kaiji é que ele não foi até Jandou e encheu aquele gordo safado de bala. Sim, sim. Kaiji se tornou meu amigo favorito por vários motivos. Suas batalhas mentais são extremamente interessantes de se assistir. Pensar como eu venceria tais jogos sempre é interessante. Como eles conseguem produzir algo tão bem feito
mesmo com tantas limitações, fazendo batalhas de instantes se tornarem por episódios completos, e mesmo assim é extremamente divertido de assistir. E acima de tudo, é ver que isso é a melhor representação do sofrimento do brasileiro, que não veio daqui, mas de alguém que nunca nem deve ter tocado no solo brasileiro. Com esse instante, eu devo falar que o canal está indo Cara, por que será que Kaiji consegue representar tão bem, né, o Brasil, né? Talvez que seja uma questão não brasileira, talvez seja uma questão mundial, seu idiota. para outro momento. Estou fazendo live Se Kaiji não fosse uma retratação do próprio Japão, né, idiota? dias pela semana, pelo menos metade da semana tá indo live, 3 ou 4 dias. E eu quero o apoio de vocês lá. Venham para as lives, venham se divertir comigo na Kik, onde tem muito mais liberdade, onde eu estou fazendo reacts, gameplays e até mesmo assistindo animes com vocês de vez em quando. Então eu quero que a comunidade se mova pra lá, porque infelizmente vocês sabem que eu fui desmonetizado. E graças a isso, eu preciso de outros métodos para conseguir me manter no YouTube. Eu agradeço o apoio de todo mundo aqui. E por favor, continue me apoiando. E até o próximo vídeo, pessoal. Noisy. Noisy. Noisily. Awfully noisy. Sorry for the... Cara, o Hoje Sutira eu é um só- desafio realmente pra assistir. Ele é muito cara que absorveu muito essa cultura de shade, o Chandala, né? A caça superior. Eu sou o superior, né? Eu que uso a batalha da Necoark, né? Que faço vídeo de anime. Eu sou o cara que conhece toda a Matrix, né? O Red Pill, que consegue enxergar os problemas do Brasil. Né? Não, e pra resolver tem que matar todo mundo, né? Foda-se, né? É uma questão das pessoas, não é o sistema que tá corrompendo as pessoas, né? As pessoas são culpa do sistema, né? Se existe um Ryudo, um Endo, pô, é porque as pessoas deixam acontecer. E tá certo mesmo, foda. Tem que aproveitar mesmo, tem que fuder esses malucos, mano. Eles merecem. Sigam a Indy na Kik e na Twitch. Estou fazendo live diariamente. É isso, obrigado por assistir.